Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Roberta Astrologia. Esse é mais um da série de vídeos com as previsões para os ascendentes. Chegou a vez então de falar dos principais momentos astrológicos de 2024 para quem tem o ascendente no signo de Câncer. É o primeiro signo do elemento água, então princípio cardinal ou móvel, tem atitude, iniciativa, impulso na direção de suprir os seus desejos, e de forma geral, os desejos do ascendente em Câncer estão ligados às primeiras necessidades, é o primeiro signo do elemento água. Então, essas necessidades, esses desejos que a gente tem de pertencimento, proteção, segurança, nutrição, inclusive emocional, é a primeira água, é aquela cachoeira que jorra e que dá origem ao impulso para a formação da vida. Então, esses são conceitos gerais. Lembrando que a Lua é o planeta que comanda o signo de Câncer. A Lua é cíclica, também tem suas fases. E é justamente essa conexão com a Lua que vai dar o tom e o direcionamento do ascendente. Eu vou deixar um card aqui para um vídeo onde eu fiz da série dos ascendentes, onde eu trago exemplos diferentes para o ascendente em Câncer. Por exemplo, uma Lua no signo de Sagitário vai trazer uma camada completamente diferente do que uma Lua no signo de Touro, por exemplo. Lembrei agora do mapa do Einstein, que tinha ascendente em Câncer com a Lua no signo de Sagitário. Bom, então cada mapa vai ter a sua identidade astrológica, que precisa sim ser respeitada. Não é igual para todo mundo, reforçando que aqui não é uma análise completa, porque eu não tenho o seu mapa na minha mão, eu não tenho o mapa de todas as pessoas que têm ascendente em Câncer na mão. E ao mesmo tempo a astrologia, ela não é feita para adivinhar, o astrólogo não tem uma bola de cristal, não é para a gente lacrar, ai, a Roberta acertou 100% da previsão. Não é isso. E sim, a gente vai estudando e a gente vai compreendendo qual é a qualidade do momento através do movimento dos planetas. E como isso vai se dar dentro da sua vida depende da configuração do seu mapa e do seu contexto também. Quais são as escolhas que você já vai fazendo? O que você já está desenvolvendo na sua vida? E aqui eu vou convidar você a transitar por algumas hipóteses a partir do ascendente. E por que as previsões são feitas, as previsões sérias, né, astrologicamente corretas, são feitas a partir do ascendente e não do signo solar? Porque o ascendente, ele marca o início do mapa. É a partir, então, do ascendente que nós dividimos aqui as 12 casas astrológicas. E as casas representam áreas da vida. Um exemplo que eu sempre uso nas minhas leituras, e quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto muito de cinema, estudei cinema e cinema é uma das minhas áreas assim de estudo permanente junto com a astrologia, é, imagina o seu mapa como se fosse o roteiro do filme da sua vida. Então, nesse roteiro, cada um tem um papel. O planeta vai ser o ator, responsável por atuar, responsável pela ação. O signo vai ser o personagem, então, como que o planeta vai desempenhar o seu papel? As casas são os cenários, as áreas da vida onde as ações acontecem. E por isso, então, a gente vai entender quais são as áreas da sua vida que estão sendo estimuladas e de que forma, por isso que as previsões são feitas com base no seu ascendente. Bom, em primeiro lugar, vou começar. Eu ia começar falando de Mercúrio retrógrado, mas eu vou mudar aqui a ordem do que eu tinha programado para falar e vou começar falando sobre um movimento bem importante que é Júpiter, né, que está voltando, voltou, né, para o movimento direto aqui no dia 30 de dezembro de 2023. Então, é um momento para você, né? Júpiter está aqui transitando atualmente pelo signo de Touro, área 11 do seu mapa astrológico. Então, para você que tem um ascendente em Câncer, é um momento especialmente interessante, pelo menos até a segunda quinzena de abril, ali até o dia 23 de abril, mais ou menos, você amarrar alguns fiozinhos que ainda estão soltos de 2023. Especialmente se teve alguma questão que você deixou passar ali, especialmente entre maio e setembro do ano passado, que quando Júpiter ingressou em Touro. Júpiter passou novamente retrógrado pelos mesmos pontos do seu mapa, trouxe aquele momento muitas vezes de em suspense, em stand-by, mas que parece que a questão meio que parou
Mas pode ser aquele momento, pode ter sido aquele momento onde você começa a colocar a mão na massa e vai firmando o cavalo naquilo que é mais importante para você. E aqui tem uma conexão, né? Touro é comandado por Vênus, então tem uma conexão, com Vênus no seu mapa. Agora, passando novamente pelos mesmos pontos que já foram estimulados na retrogradação, pode começar a acontecer para você aquele momento de cair algumas fichas e você se dá conta, ah, aqui tinha uma oportunidade, ou até mesmo soluções que você não estava vendo e as fichas caem. Então, aproveite agora os primeiros 4 meses do ano para firmar bem o que você quer. E essas oportunidades têm uma conexão, sim, uma relação com a área de Vênus do seu mapa, e elas estão ligadas também a essas questões de casa 11, desde os resultados da carreira, pensa que a casa 11 ela vem depois da casa 10, né, que é aqui o ponto mais alto do mapa. Então, muitas vezes são as questões assim, o resultado da nossa exposição pública, o salário que a gente recebe, né, a partir da nossa carreira, daquilo que a gente faz para viver, daquilo que a gente é reconhecido, os resultados do nosso reconhecimento e também as conexões sociais que a gente faz. Essa parte de cima do mapa aqui, ela está muito ligada à nossa exposição pública. E a parte de baixo do mapa está ligada à vida privada, à vida mais íntima. Então, aqui a casa 11, ela está diretamente conectada com a casa 10, ela vem depois da casa 10. Então, tudo que você faz que traz você para uma visibilidade pública, para uma visibilidade maior, e aqui, como você tem a casa 10 em Áries, está conectada ao seu Sol, aqui é a exaltação do seu Sol, então, isso pode trazer, né? Você pode estar lidando com a administração desses resultados, especialmente durante 2023, até porque Júpiter é um planeta de natureza benéfica que está passando aqui pela essa área do seu mapa. Então, algumas portas podem ser também interessantes, né? Elas começam a ser abertas, especialmente se você aproveita para expor aquilo que você gosta, aquilo que te faz bem, aquilo que você faz bem, né? Então, às vezes, aquela pessoa assim, tipo, eu faço isso muito bem, eu gosto de fazer isso, então não custa nada expor. A partir do dia 25 de maio, Júpiter sai aqui dessa área e cai em Gêmeos na sua área 12. Bom, aí já muda o tom, já muda de figura. Porque enquanto Touro é um signo de natureza fixa e Terra, ligada à manifestação dessas questões, agora entrando em Gêmeos, a partir do dia 25 de maio, é um signo do elemento ar e tem uma conexão com o Mercúrio e que tem natureza dupla, natureza mutável. Então, é um posicionamento que pode pedir um pouco mais de cautela, até mesmo porque é uma debilidade para Júpiter. Mas que, ao mesmo tempo, pode ser interessante você perceber o que você precisa adaptar e ajustar dentro dessa nova fase de um processo maior, que não é novo, porque está conectado, né? A questão de Júpiter aqui em Gêmeos é uma das 4 fases de Saturno em Peixes, que vai até 2026. Então, se a gente for pensar agora aqui, né, pensar um pouquinho na questão do passado, né, em 2022 já teve um estímulo bacana aqui de Júpiter passando pela área 10 do seu mapa, ligada à carreira. 2011 é um momento de colheita desses resultados e de algumas oportunidades que começaram a aparecer ali em 2022, e agora em 2024 vem um fechamento de ciclo dessas primeiras etapas, porque depois, lá em 2025, Júpiter vai cair aqui no seu ascendente, dando uma visibilidade para você, para aquilo que você quer, para sua motivação, para a primeira casa do seu mapa. Então, compreenda que tem um processo, né? Tem uma escadinha aqui que começou lá em 2022, teve um momento agora de auge em 2023 e 2024 vai ser preciso um certo ajuste e um jogo de cintura. Aqui a questão é que, como tem uma conexão com Mercúrio, cuidar especialmente do quê? Da qualidade de informação que chega até você. Lembrando muitas vezes qual é o teu foco, né? Onde que tudo começou lá em 2022 com essa questão aqui de casa 10, de 2023, né? 2022, 2023 com a questão de casa 10. A casa 12 também é uma casa naturalmente tensa, ela pode trazer alguns esqueletos escondidos no armário para você limpar, porque lembra que Júpiter, onde ele passa, ele coloca uma lupa, né? Ele tem essa capacidade de ampliar, de amplificar, de abrir, né? De clarear, né? Aquela coisa que vai abrindo uma patrola, que vai abrindo a estrada que depois vai ser pavimentada por Saturno. Então,
Tem uma questão aqui, de repente, de você olhar para questões que fazia tempo que você não percebia, né? Que às vezes estão relacionadas a eventos que aconteceram há 12 anos, lá em 2012, 2013. E aí você olha para isso e, opa, peraí, eu vou tirar alguns esqueletos aqui do armário para resolver. Mas perceba que, ao mesmo tempo, apesar dessa questão ser naturalmente um pouquinho mais tensa, né? Lidar com questões de casa 12, Gêmeos é um signo da qualidade mutável, então tem adaptação, tem capacidade de adaptação, e é um signo conectado ao ar, então ele é racional e ele se beneficia das pequenas trocas, das pequenas informações, da curiosidade, e ao mesmo tempo tem essa capacidade de fazer ajuste, de fazer mudança. Lembra que onde a gente tem mutáveis passando pelo nosso mapa, a gente acaba aprendendo como administrar os altos e baixos que podem aparecer naquela área da nossa vida com o jogo de cintura. É importante também observar a qualidade das informações que você pode receber, porque essas informações elas podem vir de pessoas mais próximas a você, porque você tem Mercúrio no comando aqui da área 3 do seu mapa, ou até mesmo da sua intuição, por exemplo, né, que é uma questão também de casa 3. E aí, se você tiver alguma ideia ou precisar de um pouquinho mais de clareza antes de tomar uma decisão importante, anote, escreva, coloca no papel, deixa esfriar. Também fique atento com as informações que as pessoas aqui, às vezes mais próximas do seu entorno, passam para você. Ahn, É importante ter um filtro. Porque o lado B dessa informação mais rápida, mais volátil, né, mais curta, essa troca muito rápida, ela pode às vezes ser misturada com aquele componente um pouquinho mais maldoso, com a tradicional fofoca. Então, não tome decisões precipitadas a partir de informações que você recebe. Confie em você, confie no seu processo intuitivo. A questão da saúde emocional, mental, especialmente também, né? A qualidade dos pensamentos, comece a observar, né? Como é que está a qualidade dos seus pensamentos nesse período. A questão da que você também pode desenvolver, né? Se está no seu sistema de crenças, uma comunicação com um lado mais inconsciente, com um mundo mais simbólico, com um outro lado, a questão da solitude, do isolamento e até mesmo, né, como tem uma conexão em uma relação aqui com a questão que já passou, né, pela sua casa 10, às vezes até de desenvolver um projeto nos bastidores. Por exemplo, tem uma conexão aqui com casa 9 também, né? Porque Saturno está transitando atualmente pela casa 9 e Saturno está em Peixes, que é comandado por esse Júpiter que vai entrar na sua casa 12 a partir de maio. Então, perceba que um dos conceitos da Casa 9, por exemplo, é concurso público. Então, a Casa 12 não é de total ruim ter um Júpiter passando por ali. Porque sabe aquele momento que você baixa a cabeça e estuda, se isola, fecha ali a janela, a porta, vidro, desliga o celular, desativa a notificação de rede social, enfim, baixa a cabeça e estuda? Então, pode ser um momento bacana para isso. Também pode ter uma conexão com estudos mais longos, com um conhecimento mais amplo. Pode ser um período até que você se isola para estudar mais, para desenvolver assuntos que são do seu interesse. A Casa Nova ela está ligada ao júbilo do Sol, então assim, questão que te interessa, aquilo que você gosta, está ligado ao seu desenvolvimento pessoal. Tudo vai depender também do seu contexto e da própria conexão de Júpiter com o seu mapa. Então, não necessariamente precisa ser algo ruim, mas sim tem que ter um pouquinho de cautela, especialmente às vezes com o excesso de estímulos que pode acontecer por Júpiter passando, né, esse excesso de informação, que ela acaba sendo aqui, digamos, filtrada num lado mais obscuro da nossa mente. Então, assim, atenção para a questão da qualidade dos pensamentos e dessa saúde mental, né? Então, perceba quando o estímulo está muito alto e desconecte, né? Não tenha medo de fazer as suas desconexões quando necessárias. Bom, já que eu falei de Saturno, Saturno atualmente está passando aqui pela área 9 do seu mapa, que é uma área ligada, desde março de 2023, é uma área ligada ao desenvolvimento pessoal, é uma casa que se conecta ao desenvolvimento do Sol, e aqui também pode ser que as portas dos benefícios estejam conectadas a uma conexão mais pessoal, seja com algum sistema de crença, alguma filosofia, algum tema que está mais alinhado com você. Aqui também, dependendo do contexto, assuntos internacionais, cunhados, culturas estrangeiras, religião também é um dos temas conectados à Casa 9, que você pode desenvolver nesse período de Saturno em Peixes até 2026. Lembra que Saturno delimita
aquela frente que Júpiter já abriu antes. Então, Júpiter é a patrola, abrindo a estrada, Saturno vem atrás, né, delimitando ali o momento. Então, se existiu até mesmo algum tema que você começou a se interessar ou desenvolver, estudar lá em dezembro de 2021, quando Júpiter estava passando aqui por essa área 9, agora pode ser o momento de que você decide aprofundar, delimitar. Se teve múltiplos interesses naquela época, por exemplo, não, agora é esse tema aqui que eu vou estudar. É esse tema aqui que me interessa. De repente, pode até começar a estudar alguma coisa conectada ao desenvolvimento maior, à religião, uma conexão mais filosófica. Não, de todas as filosofias que eu vi nos últimos 2 anos, me interessei por essa aqui e essa que vai ser o meu objeto de estudo nesse momento. Observe, porque é uma casa de estudos. Tudo que a gente aprofunda também e que tem uma conexão muitas vezes com a questão da casa 10, que não está ligada só à questão da nossa carreira, e sim com a nossa proposta de vida, o nosso propósito de vida. Saturno também comanda quem, né? Comanda as áreas 8 e 7 do seu mapa. Então, aqui, né, a casa 7, relacionamentos, né? O 1 a 1, casamento, todas as parcerias, alianças, sociedades. E a casa 8, o resultado dessas parcerias e alianças, inclusive resultado financeiro, que pode ser tanto resultado positivo, bacana, bah, legal, lucros, ou então dívidas, né? A casa 8 também tem essa questão um pouquinho mais tensa. Então, se existiu alguma crise, ou até mesmo questões mais tensas envolvendo essas relações pessoais, esses acordos com outras pessoas, questões financeiras compartilhadas com o cônjuge, por exemplo, Saturno, agora passando por um signo mutável, pode trazer o recado para que você administre essas questões com um pouquinho mais de maleabilidade, com um pouquinho mais de jogo de cintura, mas que ao mesmo tempo, né, seja interessante entender quais são os seus limites e quais as atribuições que não são suas? Atenção especialmente, então, para a semana ali do dia 19 de agosto de 2024, quando vai acontecer a quadratura entre Júpiter e Saturno. Eu vou trazer um vídeo falando só sobre isso, só sobre essa conexão de Júpiter e Saturno em 2024, porque sim, vai ser um aspecto de maior tensão. Lembra que em Peixes, Saturno está num signo de água, então possui maleabilidade, é um signo de água mutável, então tem capacidade de adaptação, mas ao mesmo tempo ele carece, né, de estrutura e firmeza, que são conceitos saturninos. E em Gêmeos, Júpiter está numa posição volátil, num signo do elemento ar, também mutável. Então, pede um pouquinho de atenção para o excesso de estímulos que podem acontecer nessas áreas do seu mapa. Então, é importante a gente ter em mente, né, que essa questão que vai pegar todo mundo, né, em alguma área da vida, é que a gente vai ser, digamos, convidado a ter um pouquinho mais de jogo de cintura, uma capacidade de ser mais flexível, mas se preparar para não entrar no vendaval, né? Júpiter em Gêmeos é o vendaval, é o furacão. Até porque, como mexe com questões de casa 12 para você, atenção para prejuízos e perdas, que também são conceitos de casa 12, que podem acontecer a partir de informações desencontradas. Na dúvida, respira, pensa e reflete. Lembra dos teus objetivos. Pesquise, utilize a informação como aliada na hora de tomar uma decisão, especialmente se sentir que é o momento de encerrar algum ciclo importante para abrir outro. Bom, em relação a Mercúrio, então, os Mercúrios retrógrados de 2024. Como os principais movimentos de 2024, além dessa mudança de tom, né, do ingresso de Júpiter em Gêmeos e essa quadratura que vai fazer com Saturno em Peixes, a retrogradação de Mercúrio também vai acontecer sempre em signos de fogo, e isso é interessante, porque é uma mudança importante. Em 2023, a gente teve todas as retrogradações de Mercúrio em signos de terra, e de forma geral, isso nos convidava muito para a questão da praticidade das coisas, para o planejamento, né, para a estruturação no sentido de realização. A Terra está ligada a um elemento mais material possível, mais palpável, até tem uma questão um pouco de rigidez, né? A Terra tem essa questão de ser um elemento mais rígido, mais melancólico, mais pesado, é mais denso, mas ao mesmo tempo é muito prático, muito executável. Aquilo que é executável eu mantenho, aquilo que não é, eu dispenso. Bom, agora o tom é outro. O elemento fogo, ele tem uma relação mais emocional, mas no sentido de como que aquela questão vai te mobilizar.
vai te convidar muitas vezes para uma ação, né? Lembra que o fogo ali, né? Ele acende, o fogo ele sobe, o fogo ele cria. Então é questão da atitude. Por exemplo, ok, eu já planejei, já pensei, né? Tô ali na minha lista de tarefas, mas agora eu crio. Tem uma hora que chega o momento da criação da coisa, né? De você chegar e colocar, né? E realmente usar essa capacidade criativa. E todos nós temos uma capacidade criativa, independente de ser uma capacidade artística ou não. Todos nós criamos o tempo inteiro. Tem gente que é especialista em criar problemas, né? Inclusive, brincadeiras à parte. Não estou falando de você, estou falando só que todos nós temos capacidade de criar. Bom, outra questão interessante, né, sobre o fogo. Eu coloco, né, nesse ano de 2024, literalmente a minha ideia, o meu projeto na prova de fogo. E se a gente pensar aqui para os alquimistas, o que sobrevive à prova de fogo é indestrutível. Só que para colocar qualquer coisa na prova de fogo é preciso coragem. Lembra aquela brincadeira que a gente fazia lá quando era criança? Ah, coloca minha mão no fogo, por você eu coloco a mão no fogo, ou não coloco a mão no fogo. Por que que é aquele medo de colocar a mão no fogo por alguém? Porque você pode se queimar. Então, quando você coloca o seu projeto também, a sua ideia mercuriana, aquilo que foi estruturado e pensado, especialmente ao longo de 2023, na prova de fogo, ela pode resistir ou não. Então, por isso vai ser preciso assim, essa coragem de acreditar naquilo que você está fazendo. E Mercúrio no nosso mapa, ao mesmo tempo, representa a nossa mente consciente, o nosso fluxo de pensamento, a nossa, como a gente compreende a informação que a gente recebe, como que a gente transmite essa informação para outras pessoas. E aí, entre o dia 1º de abril e o dia 25 de abril, você vai ter uma retrogradação de Mercúrio justamente aqui na casa 10 do seu mapa. São os objetivos de longo prazo, o legado, onde você deseja chegar, as conquistas, pode ou não estar relacionado à carreira, vai muito além da carreira, é uma casa de reconhecimento da imagem, como as pessoas enxergam você, às vezes as pessoas enxergam você como uma liderança, alguém que tem capacidade de liderar, às vezes a gente não se enxerga dessa forma, e as pessoas não se enxergam desse jeito, dependendo da posição de Marte do seu mapa, as pessoas podem ver você como um líder, como um estrategista, e você pensa, pelo amor de Deus, não sou nada disso, mas é a forma como as pessoas nos enxergam. A imagem que a gente projeta para o público está relacionada à nossa casa 10, ao que a gente tem na casa 10. Se tem planetas ali, então faz diferença, né? Vai mudando o tom das coisas. Então, aqui é um momento interessante de afirmação mesmo, de pioneirismo, às vezes de fazer alguma coisa pela primeira vez e se posicionar, porque Áries está ligado à exaltação do seu Sol. Então, as questões que se desenvolvem aqui têm uma marca ligada à posição solar do seu mapa. E essa área também vai ser estimulada por um eclipse que vai acontecer no dia 8 de abril. Então, atenção. A outra retrogradação de Mercúrio vai acontecer aqui. Mercúrio vai estar nos primeiros graus de Virgem e aí volta para um signo de fogo que é Leão. Isso vai ser entre o dia 5 de agosto e o dia 28 de agosto de 2024. Vai pegar você aqui esse entreveiro de casa 3 e casa 2. Bom, o que representa a casa 3? Situações com pessoas mais próximas a você, irmãos, negócios locais, comunidade, aquele comércio de bairro, os prejuízos da família também, uma conexão com a intuição, que já está bem aflorada com essa questão ali de Júpiter passando pela casa 12. E, ao mesmo tempo, esses acontecimentos ali, né, dessa área, vão levar para uma área 2 que está ligada aos seus recursos pessoais, dinheiro, metabolismo, como você trata o seu corpo, os recursos que você precisa para dar continuidade à sua vida. Então, o que já vem acontecendo que não é novo? Lembra que a retrogradação não traz coisas novas, mas que já vem acontecendo e mudando desde 2023, quando a gente teve a retrogradação de Vênus em Leão, passando pela sua casa 2 entre julho e setembro. E depois você teve uma retrogradação entre agosto e setembro de Mercúrio em Virgem. Então, essas duas áreas já foram estimuladas entre julho e setembro do ano passado. O que aconteceu ali? O que vem mudando? É um momento de afirmação, de fixar, porque lembra, Leão é o segundo signo do elemento fogo, então ele tem capacidade de tornar fixas coisas, é o fogo permanente, é a lareira, enquanto Áries é a fagulha, é o princípio, é o início, Leão é o fogo fixo.
E depois, a terceira retrogradação de Mercúrio em 2024 vai cair aqui na sua área 6, onde você tem Sagitário. É a rotina, a questão da saúde também, dos cuidados com o corpo no sentido de saúde e doença, né? Então, hábitos, questões que você pode ter que perceber, assim, que tem que mudar ou adaptar ou mexer. Como você executa seu trabalho, se você trabalha com outras pessoas, são seus colegas ou subordinados, a questão de animais de estimação, dinheiro dos filhos, caso isso exista no seu contexto. E aqui é um fogo mutável, então tem uma questão de usar uma capacidade de fazer ajustes, né, a partir das informações, a partir dessa questão mercuriana, mas ao mesmo tempo um cuidado, porque é uma debilidade para Mercúrio, quando Mercúrio está em Sagitário. Júpiter já vai estar retrógrado desde outubro, passando por uma casa 12. Então atenção, né, porque tem uma conexão aqui de casa 6 com casa 12. Atenção se você tem algum tipo de exame para fazer, algum cuidado com o corpo, alguma questão do corpo físico que já vem chamando, alguma rotina que você precisa mudar, ou até mesmo uma questão assim, ó, cansei, estou esgotado, estou num burnout, assim. Pode ser que seja aquele momento que você percebe, não, agora eu vou dar uma desacelerada, especialmente porque acontece lá no final do ano que vem. Então, perceba também, né, se for tomar alguma decisão nessas áreas da vida, cuidado só para não entrar naquele sistema de crenças absolutas, de que aqui só tem uma verdade, só tem um jeito de fazer as coisas. Utilize essa capacidade mutável, e adaptável, que pode aparecer nesse momento da sua vida. Bom, em relação aos eclipses, né? Vou finalizar aqui trazendo os eclipses para você. Os eclipses vão estimular o eixo 10, ó, aqui de novo, questão de objetivos, carreira, propósito, e o eixo 4 do seu mapa. Bom, o Nodo Norte, né, que está passando aqui por Áries desde o ano passado, ele aponta um caminho que nem sempre é fácil, mas é um direcionamento, faz parte do que a gente precisa desenvolver naquela fatia do tempo, né? Que é um processo de 18 meses, onde os eclipses caem realmente nessas áreas, para cutucar a gente, para trazer as questões assim, que talvez você não mexeria se não tivesse esse cutuco, essa questão um pouquinho mais tensa que os eclipses costumam trazer, porque eclipses eles não são claros muitas vezes, as situações não têm uma certa clareza, mas aos poucos você vai compreendendo o que fazer, onde fazer e o que ajustar. Faz parte do processo. É uma escuridão num primeiro momento. E o Nodo Sul está aqui, né, transitando por Libra, é aquele caminho já conhecido, são aqueles hábitos que a gente já faz, que a gente já faz com tranquilidade e que a gente volta sempre para uma certa, entre aspas, zona de conforto. Então, durante esse processo que começou lá na troca dos nodos, em 2023, o convite vai ser você olhar cada vez mais para a sua independência, para o futuro. É uma visão para o alto, olhando para cima, uma capacidade de expansão, uma independência, e ir desapegando e soltando questões ligadas a passado, a casa 4 é tudo que está enterrado, ela é tudo que está ali no profundidade que a gente não enxerga, é questões familiares, de passado, família de origem, tudo que está prendendo você, né? É uma hora, é um momento de olhar para isso e para ter mais autonomia e gerar mais autonomia sobre as tuas decisões, as tuas escolhas. Como é que está a tua postura em relação ao que você quer? Quais são os temas, os assuntos, segredos, questões familiares muitas vezes que podem estar prendendo você ao passado? No dia 25 de março, então, acontece o eclipse lunar, que é a lua cheia de Libra, onde as questões que começaram a se desenvolver lá em outubro de 2023 ficam mais claras. Por exemplo, você começa a perceber o que que você precisa desapegar, o que que não faz mais parte do teu momento atual, ok, tranquilo. E depois, como os eclipses sempre vêm em duplas, né, em pares, né, depois, dia 8 de abril, tem um solar em Áries, que vai ser a lua nova de Áries, vitaminada, né? Jogando aí um holofote, mas que é um holofote ainda um pouquinho escuro, né? Interessante usar essa palavra, né? Holofote, porque tem uma certa escuridão, mas colocando aqui questões de casa 10. Então, é um processo que vai ganhando força, e a primeira resolução, a primeira vez que você vai olhar para o holofote e enxergar o símbolo do Batman lá no céu ali, e pensar, ah, agora entendi o que aconteceu, vai ser lá na lua cheia de Áries, em outubro. Então, entre abril e outubro vai ser o momento que você vai começar a desenvolver essas situações que envolvem os seus objetivos,
Propósito, proposta de vida, carreira, legado. Você começa a se desprender das questões mais antigas e começa a olhar para o futuro. Bom, no dia 17 de setembro, vai ter um eclipse lunar que vai cair nessa área de peixes do seu mapa, vai dar um gostinho já de 2025, vai cair aqui numa área que já está sendo estimulada por Saturno, e essa área vai ter recém passado pela quadratura aqui com o Júpiter. Então, é um momento também de atenção, porque pode trazer um direcionamento daquilo que está por vir, mas ainda não é para o momento. E no dia 2 de outubro vai ter um novo eclipse solar em Libra, novamente aqui caindo na sua casa 4. Bom, desculpa. Bom, para encerrar então, vou falar de Marte retrógrado. Em 2023, Vênus ficou retrógrada em Leão. Em 2024, a gente vai ter Marte retrógrado. Esse movimento começa no signo de Leão, aqui, nessa casa 2 do seu mapa, no dia 6 de dezembro, e termina só lá no dia 23 de fevereiro de 2025, em Câncer, na casa 1. Então, aqui são questões que envolvem dinheiro, metabolismo, corpo, sustento, recursos, motivação. Cuidado para tensões, especialmente quando Marte retrógrado cair no ascendente, que vai ser lá em 2025, e evitar situações onde você pode se colocar em risco, porque tem uma conexão sim com o corpo. E claro, dependendo do contexto do seu mapa, existem aspectos que podem atenuar esse movimento. Pode ser um momento que você realmente parte para algum tipo de ação que você percebe que é importante para você. Então, sempre vai depender, claro, do contexto, mas é um momento sim de atenção, porque Marte, quando transita por Câncer, ele está numa postura um pouquinho mais desconfortável, então tem uma questão, às vezes, meio passiva-agressiva, e aí você pode acabar se envolvendo até em questões e brigas que não são suas. Bom, essas são as previsões, então, feitas com o foco no ascendente. E aqui eu convido você, né, antes de encerrar o vídeo, a refletir sobre essas hipóteses, porque eu não conheço o seu mapa. Para entender como essas questões vão se desenvolver na sua vida, vai depender de duas coisas: do seu mapa, porque ele não é igual de todo mundo, e também do seu contexto de vida. Quais são as escolhas? Quais são os caminhos que você já vem desenvolvendo? Aproveite, deixe seu comentário e envie para os seus amigos que têm um ascendente em Câncer. E no próximo vídeo eu vou falar das previsões para quem tem um ascendente em Leão. Até lá!